Crimes que ficaram na história. Um abismo de intriga e mistério. Ao longo da história, fomos confrontados com atos tão misteriosos que desafiam a compreensão humana. Estes são os casos que ecoam através dos séculos. Crimes não solucionados, enigmas não resolvidos. Eventos inexplicáveis que continuam a assombrar e fascinar. Prepare-se para mergulhar em um abismo de intriga e mistério, onde cada pista pode ser uma pista falsa, e cada resposta pode levar a mais perguntas. O terror de Whitechapel. Jack, o Estripador. No final do século XIX, um espectro de horror aterrorizou as ruas de Whitechapel. As ruas estreitas e mal iluminadas, envoltas em neblina, tornaram-se o palco de uma série de crimes horríveis que deixaram a cidade em um estado de pânico constante. Era o outono de 1888 e um nome tornou-se sinônimo de escuridão e medo: Jack, o Estripador. Este nome, estampado em jornais e sussurrado em becos, evocava imagens de violência e mistério. Este predador noturno espreitava os becos escuros do East End de Londres, escolhendo suas vítimas entre as mulheres que trabalhavam nas sombras. As mulheres, muitas delas vulneráveis e marginalizadas, tornaram-se alvos fáceis para sua fúria assassina. A cada morte brutal, o terror aumentava, agarrando-se ao coração da cidade. As cenas de crime, muitas vezes descobertas ao amanhecer, eram de uma brutalidade inimaginável, deixando a população em um estado de choque e medo. Os corpos de suas vítimas traziam marcas de uma brutalidade que chocou até mesmo os policiais mais experientes. As mutilações eram tão grotescas que muitos acreditavam que o assassino possuía um conhecimento profundo da anatomia humana. A precisão das mutilações, realizada com um conhecimento quase cirúrgico da anatomia humana, apenas aprofundou o enigma. Quem era esse assassino que parecia operar com a precisão de um cirurgião, mas com a crueldade de um monstro? Quem poderia ser essa figura sombria, se movendo com tanta facilidade e letalidade? A identidade de Jack, o Estripador, tornou-se um dos maiores mistérios da história criminal, alimentando especulações e teorias por mais de um século. À medida que os assassinatos continuavam, a polícia e o público ficaram cada vez mais desesperados por respostas. A pressão sobre as autoridades aumentava, mas cada pista parecia levar a um beco sem saída. Apesar dos melhores esforços da polícia, Jack, o Estripador, nunca foi capturado, desaparecendo na névoa da história como um fantasma. Sua lenda perdura, um lembrete sombrio dos horrores que uma única pessoa pode infligir. O roubo inacreditável, assalto ao Banco Central. No coração de Fortaleza, Brasil, um crime audacioso desafiou as convenções e deixou o mundo atônito. Fortaleza, uma cidade vibrante e cheia de vida, tornou-se o cenário de um dos crimes mais ousados da história moderna. Em agosto de 2005, um grupo de criminosos executou um dos maiores assaltos a bancos da história, roubando milhões do cofre do Banco Central do Brasil. Este assalto não foi apenas um roubo comum, foi uma operação meticulosamente planejada e executada com precisão militar. O alvo deles, o cofre subterrâneo do banco, onde montanhas de reais brasileiros eram armazenadas sob forte segurança. Este cofre, considerado impenetrável, guardava uma fortuna em dinheiro, protegida por camadas de concreto e aço. Sem o conhecimento dos guardas, uma operação clandestina estava em andamento há meses. Os criminosos, disfarçados de trabalhadores comuns, planejavam cada detalhe com cuidado, evitando qualquer suspeita. Escondido em um imóvel comercial a poucos quarteirões do banco, um túnel estava sendo escavado lentamente em direção ao cofre. Este túnel, com mais de 80 metros de comprimento, foi uma obra de engenharia impressionante, equipada com iluminação e ventilação. Finalmente, após meses de trabalho árduo, o túnel atingiu seu objetivo, o chão do cofre do Banco Central. Os ladrões, agora a poucos passos de seu prêmio, preparavam-se para o momento decisivo.
Durante um único fim de semana, os ladrões abriram caminho pelo concreto reforçado e aço, levando consigo uma fortuna em notas de reais, pesando impressionantes 3,5 toneladas. A operação foi rápida e eficiente, deixando poucas pistas para trás. O assalto, apelidado de o roubo do século, chocou o Brasil e reverberou pelo mundo, deixando as autoridades perplexas. A audácia e a precisão do crime capturaram a imaginação do público e dos meios de comunicação. Apesar dos melhores esforços das autoridades, apenas uma fração da fortuna foi recuperada, e o destino do dinheiro roubado permanece um mistério. A investigação continua, mas muitas perguntas ainda não foram respondidas, e o caso permanece um dos mais intrigantes da história criminal do Brasil. Na vastidão implacável do Oceano Índico, um mistério se desenrola que desafiou a lógica e a tecnologia. Este é o enigma do voo MA370, um dos maiores mistérios da aviação moderna, que deixou o mundo perplexo e em busca de respostas. No início das horas de 8 de março de 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines, operando como voo MH370, decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, transportando 239 passageiros e tripulantes. A bordo estavam pessoas de diversas nacionalidades, cada uma com suas próprias histórias e destinos. À medida que o avião subia no céu noturno, ele desapareceu. O que deveria ter sido um voo rotineiro se transformou em um pesadelo inimaginável. Sem nenhum aviso, sem nenhum pedido de socorro, o voo MA370 desapareceu dos radares. Os controladores de tráfego aéreo ficaram perplexos, incapazes de compreender como um avião tão grande poderia simplesmente sumir. A busca pelo MH370 se tornaria uma das mais longas e caras da história da aviação, envolvendo vários países e recursos tecnológicos avançados. Navios, aviões e satélites foram mobilizados em uma operação de busca sem precedentes. A vastidão do Oceano Índico representava um desafio formidável para os esforços de busca. A imensidão do mar, com suas profundezas desconhecidas, tornou a tarefa ainda mais árdua. Navios e aeronaves vasculharam vastas extensões do oceano, utilizando sonares de varredura lateral e tecnologia de mapeamento de fundo do mar. Cada dia de busca trazia novas esperanças e frustrações. A ausência de uma explicação definitiva para o desaparecimento do MH370 alimentou um turbilhão de especulações e teorias. Especialistas de todo o mundo se reuniram para analisar dados e discutir possíveis cenários. Alguns especularam que uma falha catastrófica poderia ter levado a uma queda repentina, enquanto outros levantaram a possibilidade de sabotagem ou terrorismo. Cada teoria trazia consigo uma nova onda de perguntas e incertezas. Apesar de anos de investigação, o destino do voo MA370 permanece um mistério duradouro, um enigma moderno que continua a assombrar o mundo. As famílias das vítimas ainda buscam respostas, e o mundo continua a se perguntar: o que realmente aconteceu com o voo MH370? De Jack, o Estripador, ao assalto ao Banco Central do Brasil e ao desaparecimento do voo MH370, esses crimes e mistérios servem como lembretes pungentes de que a realidade pode superar a ficção. Eles expõem os limites de nossa compreensão e nos deixam com mais perguntas do que respostas. Embora alguns desses casos possam permanecer para sempre sem solução, o fascínio deles perdura, alimentando nossa curiosidade e provocando debates. E você, qual desses casos mais te intrigou? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este.